Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho? Espero que você já tenha feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós vamos falar aí sobre das capitanias hereditárias às regiões do Brasil. Já estudamos as capitanias hereditárias, que foi quando o Brasil foi dividido em 15, faixas ali de terras, que seriam as capitanias hereditárias, onde cada capitania aí nós teríamos um donatário, E nós vamos ver de lá até hoje o que foi que aconteceu, como é que aconteceram essas transformações até chegar às regiões do Brasil. Na aula passada, nós vimos um vídeo, onde a gente pôde observar as modificações que ocorreu no mapa do Brasil conforme aí, ao longo aí dos tempos, que vai desde as capitanias hereditárias até como ele está organizado politicamente hoje, essa divisão do Brasil, a questão da extensão também territorial, que o Brasil cresceu, foi conquistando aí novos territórios. E o que foram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias justamente foram o quê? O Brasil, que foi dividido, aí em 15 faixas de terras, que seriam essas capitanias hereditárias. Lembrando que, naquela época, o Brasil ele não tinha a extensão territorial que ele tem hoje, não, Até porque houve uma época em que o Brasil foi dividido entre Portugal e Espanha através de um tratado assinado por ambos, que foi o Tratado de Tordesilhas, certo? E essa parte aí das capitanias hereditárias, que o Brasil foi dividido em 15 capitanias, diz respeito à América Portuguesa, que seria o quê? Ao terreno, no caso do Brasil, que pertencia a Portugal, tá? Essa faixa territorial aí. E hoje, como é que o Brasil está organizado? O Brasil está organizado em 5 regiões, que seriam a região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e a região Sul, conforme estão organizados aqui, ó. Região Norte de verde, região Nordeste está aqui de laranja, Centro-Oeste de amarelo, Sudeste de vermelho e de azul aqui nós temos a região Sul. Nós já estudamos sobre essas regiões na aula passada, a gente vai reforçar um pouquinho hoje, Essas regiões que elas são compostas aí por estados, certo? Na região norte, nós temos Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Temos o total aí de 7 estados que vão compor essa região norte. Ela é a maior região em relação à extensão territorial em tamanho, de terra, e a quantidade de terra aí que vai abranger em relação ao terreno, E ela é dividida em 7 estados, sendo o maior estado, os 2 maiores estados estão nessa região. Em primeiro lugar, do Brasil, Em primeiro lugar, Amazonas, que é o maior estado do Brasil, e em segundo aí, o Pará, certo? Ele é o maior estado do Brasil, nesse caso, a Amazonas, possuindo aí uma área de 3.853.676,948 quilômetros quadrados, que vão cobrir aí 45,25% do território nacional, certo? Região Nordeste. A região Nordeste é a região que a gente vive. Ela é composta aí por 9 estados e a terceira região maior, região do Brasil. Ela vai ser composta aí por Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. São os 9 estados aí que vão compor a região Nordeste. Temos também a região Centro-Oeste, essa região que, como o próprio nome diz, centro, Centro-Oeste, vai ficar aí no centro e mais a oeste. Ela vai ser composta por 3 estados e o Distrito Federal. Nesse caso seria Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que tem como capital Brasília, que é a capital do nosso país, certo? Do Brasil, Brasília, Essa região ela é uma das menos populosas
Como assim menos populosa? Que tem menos quantidade de pessoas ali, de habitantes ali naquela região. Ela tem pouco mais aí de 14 milhões, certo? Temos também a região sul. Na região sul, essa região ela vai ser composta apenas por 3 estados. Seria Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 576.409,6 quilômetros de extensão. E ela é a menor região do Brasil, fazendo fronteira aí com a região sudeste e centro-oeste, além de fazer fronteira também com alguns países como Uruguai, Paraguai e Argentina. Uma das características dessa região sul é que geralmente ela é formada aí por imigrantes europeus, que é algo que tem em comum entre esses estados, certo? Temos também a região sudeste. Essa região sudeste que ela é formada por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Ela é a maior região em relação à população brasileira. É a que tem mais habitantes, né? Essa região. E ela tem uma economia muito desenvolvida do Brasil. É a que tem mais, né? Assim, é a que está mais desenvolvida em relação à economia dentre todas as regiões do Brasil, porque é uma região industrializada, né? Lá se tem muitas indústrias. Como é uma região que tem muitas indústrias, é uma região muito populosa, né? Ela também vai ser uma região muito violenta, infelizmente, né? Onde há um índice enorme de mortes, de roubos, furtos, né? E tráficos também aí nessa região. Então, é uma região que tem coisas positivas e que tem coisas negativas também, mas é a mais populosa do Brasil. E aqui nós temos outro mapa, que é o mapa de biomas brasileiros. Por que eu trouxe esse mapa para vocês? Porque quando vocês forem lá pesquisar, até mesmo lá no IBGE, no site do IBGE, que é um instituto de pesquisa, certo? Vocês vão encontrar inúmeros mapas, e esses mapas, eles podem estar lá coloridinho de forma diferente, sempre é um mesmo mapa, porém, na legenda lá, as divisões, vocês podem encontrar diferente quando estiver relacionado a determinado assunto. Por exemplo, aqui nós temos um mapa de biomas brasileiros. A divisão desse mapa está diferente em relação às regiões, né? Porque nas regiões nós temos ali uma divisão política, né? Como é que é dividido essas regiões norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Já aqui não, aqui nós temos um outro tipo de divisão que é de acordo com os biomas, né, brasileiros, que vai ter influência aí de clima, fauna, flora, né? Cada bioma ele tem determinadas características que são específicas deles. E aqui a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o bioma. E o que é bioma? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal que ele é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia, clima semelhantes e que historicamente sofrem os mesmos processos de formação da paisagem, que vão resultar em quê? Em uma diversidade de flora e fauna que são próprias daquele bioma. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai aprofundar aqui com um vídeo que eu fiz para vocês entenderem um pouquinho sobre cada um desses tipos de biomas, certo? E aqui eu vou apresentar para vocês cada um deles. Olá, galerinha! Olha onde a Pro está. Estou aqui no meio de uma caatinga. Será por que eu estou num ambiente tão diferente assim? Porque hoje nós vamos falar sobre biomas. Você sabe o que são biomas? Não sabe? Quem sabe, escreva aí no chat que eu quero ver quem é que vai acertar. O que são biomas? Lembram que quando eu falei em ciência, na aula de ciências que a gente estava falando sobre biosfera, eu expliquei o que significa bio. Quem é que lembra? Escreve aí embaixo. Bio significa vida. Então, deve ser alguma coisa ligada à vida. Isso mesmo, bioma tem tudo a ver com a vida. Sabe por quê? Porque bioma é o conjunto de vida vegetal
e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetações que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, apresentando assim condições de geologia, climas semelhantes e que historicamente também sofreram os mesmos processos na formação da paisagem, resultando, sabem o quê? Resultando na diversidade de flora e fauna. Flora, vegetação. Fauna, animais. Isso que é bioma. E nós vamos estudar os 6 biomas que nós temos no Brasil. Que biomas são esses, Pro? Amazônia, ó, são 6. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. São os 6 biomas que nós vamos estudar hoje. E para começar, vamos falar sobre o maior bioma do Brasil, que não é nada mais, nada menos que a Amazônia. Esse bioma, ele ocupa os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O bioma da Amazônia, ele apresenta uma flora rica com mais de 30 mil espécies de plantas. A fauna corresponde a cerca de 20% de todas as espécies do planeta. Não estou falando só do Brasil, não. 20% de todas as espécies do planeta, com cerca de 2 milhões de animais, sendo que os principais deles são como representantes aí da fauna amazônica, né? Que são muitos, 2 milhões, só que os principais são aí jabuti, jacaré, a sucuri, isso mesmo, a cobra sucuri, a onça pintada e a arara azul. E vocês lembram que na outra aula nós falamos sobre alguns animais em extinção? Olha aí 2 dos que nós estudamos, onça pintada e arara azul. Mas mais tarde nós vamos falar sobre isso. Outro bioma também é a Caatinga, que é esse lugar aqui, ó, onde a Pro está, a Caatinga. O bioma Caatinga é o ecossistema predominante no Nordeste do Brasil. E nós somos Nordeste, nós moramos na Bahia, né? Feira de Santana. Então tem Caatinga em Feira de Santana. Nosso bioma também é Caatinga, só que nós temos 2. Um deles é bioma desses biomas é a Caatinga, e o outro nós vamos ver mais para frente um pouquinho, falar sobre ele, que é o da Mata Atlântica, tá? Mas voltando ao assunto, o bioma Caatinga, sua vegetação típica é seca e espinhosa, sabe por quê? Por causa da falta de chuva. A falta de chuva durante a maior parte do ano na Caatinga. Então, esse tipo de vegetação, ele consegue concentrar e guardar mais água dentro, não necessita de você ficar molhando o tempo todo, de ter água o tempo todo. Por isso que ele tem aqueles espinzinhos, né, para evitar a perca de água. Porém, a Caatinga, ela possui riqueza biológica e espécies que só existem nesse bioma. Sua vegetação típica, ela teve uma grande alteração, sabe por quê? Por causa da substituição dessa vegetação por pastagens, que é o local onde se colocam os gados, né? E pela agricultura. Então, nós tivemos aí, infelizmente, uma alteração muito grande na vegetação típica dessa região. Outro bioma que nós vamos também estudar, que é outro bioma brasileiro, é o Cerrado. Ele localiza-se principalmente no Planalto Central brasileiro. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica em biodiversidade do mundo. A flora tem mais de 10 mil espécies de planta e a fauna representa aí 837 espécies de aves, 67 espécies de mamíferos, que são os animais que mamam, 150 espécies de anfíbios
e 120 espécies de répteis. Esse é o nosso Cerrado. E além disso, ainda temos aí o bioma Mata Atlântica, que é um bioma que também aqui, ó, faz parte de Feira também. Feira ele tem dois tipos de bioma, a Caatinga e a Mata Atlântica. Ou seja, um município, um estado pode ter, ou uma região, pode ter mais de um bioma. É o caso de Feira de Santana, tem dois biomas, tem a Caatinga e tem a Mata Atlântica. Muito embora a maior parte do bioma de Feira de Santana seja a Mata Atlântica, com cerca de 69% do seu bioma. Os outros 31% é de Caatinga. O bioma Mata Atlântica, ele atinge totalmente ou parcialmente aí 17 estados brasileiros, com uma extensão que vai do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul. A região ela é caracterizada principalmente por estações bem definidas, assim, né? As estações do ano, períodos de seca, períodos de chuva, além da alta pluviosidade e também umidade, né? Esse é um dos biomas brasileiros que possui a maior biodiversidade, mas, infelizmente, só restam cerca de 27% da cobertura florestal original. 27%, somente isso. Por que, gente? Por que só isso? Por causa do homem, né, o ser humano, por causa da ambição que acaba destruindo as nossas matas. Outro bioma, Pampa. Vocês já ouviram falar no Pampa? O bioma Pampa, ele fica na parte sul do estado do Rio Grande do Sul e faz parte dos Pampas sul-americanos, que abrange aí a Argentina e o Uruguai. Isso mesmo. Um bioma não fica só em um país, não. Ele vai abrangendo ali outros países do lado também, tá? Então, nós estamos falando dos biomas que tem no Brasil, mas não significa que tem somente no Brasil. Tem também em outros países, certo? Grande parte da cobertura vegetal é ocupada pela agricultura e pela pastagem natural. Essa pastagem que não foi o homem que fez, aconteceu naturalmente, né? Então, não tem árvores ali, tem no máximo gramíneas ali. Outro bioma que nós vamos estudar é o Pantanal. Isso mesmo, quem é que já ouviu falar no Pantanal Mato-Grossense na televisão? Nós estamos falando dele mesmo. O bioma Pantanal é conhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Nesse bioma vivem animais de quase toda a fauna brasileira. O Pantanal é o bioma mais preservado. A criação de gado e o turismo são atividades econômicas importantes para essa região. E nós já falamos aqui sobre os 6 biomas brasileiros, né? Os 6 biomas. Ressaltando aqui que Feira de Santana, ela possui aí dois biomas, que é a Caatinga e a Mata Atlântica. E para nós compreendermos mais, eu irei colocar aí para vocês um videozinho sobre biomas brasileiros, certo? Daqui a pouco a gente volta. Então, antes de eu passar esse vídeo para vocês, de vocês verem esse vídeo sobre os biomas brasileiros, eu vou revisar um pouquinho aqui mais sobre quais são os biomas brasileiros, certo? Quais são esses biomas brasileiros? O bioma Amazônia, né? Nós temos aqui, que ele é o maior bioma do Brasil e ele vai ocupar os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Ele vai possuir uma flora e uma fauna muito rica, que a gente já falou aí no vídeo sobre isso, né? E tem alguns dos representantes, são o jabuti, jacaré, sucuri, a onça-pintada, arara azul, são alguns dos animais aí que fazem parte da fauna, né, deste bioma aí, Amazônia. Nós temos também o bioma Caatinga, que é um dos biomas de Feira de Santana, né, o que vai abranger aí grande parte da nossa cidade. O bioma Caatinga é um ecossistema que ele é predominante no Nordeste do Brasil, e nós somos no Nordeste também, né?
Sua vegetação típica ela vai ser seca e espinhosa, por quê? Por causa da falta de água, falta de chuvas, né? Que não acontecem aí grande parte do ano. Por que que possui espinhos, geralmente, essa vegetação? É uma forma de adaptação para evitar a desidratação da planta, uma vez que não se encontra água aí com muita facilidade, né? Por conta da falta de chuva. Sua vegetação típica se alterou bastante, pois frequentemente vem sendo substituída por pastagens, que são locais onde são colocados animais, certo? E também devido à agricultura. Outro bioma que nós temos é o cerrado, que ele vai se localizar principalmente aí na parte central, né, no Planalto Central aí brasileiro. O Cerrado brasileiro ele é reconhecido como a savana mais rica em biodiversidade do mundo. A flora tem mais de 10 mil espécies de plantas e a fauna representa 837 espécies de aves e 67 espécies de mamíferos, 150 espécies de anfíbios e 120 de répteis. Ou seja, há uma rica biodiversidade aí neste bioma. Temos também o bioma Mata Atlântica, que também vai pegar aí um pouquinho aí de Feira de Santana, né? Que vai ter um pouquinho desse bioma. Esse bioma ele atinge totalmente ou parcialmente 17 estados brasileiros, com uma extensão que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. É a região que é caracterizada, né, pelas estações de chuva que são bem definidas, com períodos de seca e chuva. Por isso que a gente vai ver mais verde aí nesses locais, né, no caso dos estados ou nas cidades que apresentarem esse tipo de bioma, por conta de quê? Da alta pluviosidade e umidade, que é a quantidade de chuva, né? Esse é um dos biomas brasileiros que possui a maior biodiversidade e, infelizmente, só restam hoje cerca de 27% de sua cobertura florestal original, uma vez que foi desmatada, certo? Temos também o bioma Pampa, inclusive no vídeo estava como Pampas, mas vocês viram que o tempo todo eu falava Pampa, é Pampa, viu? E não Pampas. O bioma Pampa fica na parte do sul do estado do Rio Grande do Sul e faz parte dos Pampas sul-americanos, certo? Que abrange parte da Argentina e Uruguai. Como eu disse lá no vídeo para vocês, um bioma ele não fica restrito apenas a um estado, a uma região, a um país. Ele também pode pegar aí outros países, que foi o caso desse que atingiu aí a Argentina e Uruguai. O clima desse bioma ele é chuvoso e com baixas temperaturas no inverno. Grande parte da cobertura vegetal ela é ocupada pela agricultura e pela pastagem natural. Aí temos também o bioma do Pantanal, que é conhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Neste bioma vivem animais de quase toda a fauna brasileira. O Pantanal é o bioma mais preservado que nós temos aqui no Brasil. A criação de gado e o turismo são atividades econômicas importantes aí para essa região. E nós vamos aprender um pouquinho mais aí, a partir desse pequeno vídeo, sobre os biomas brasileiros. Vamos lá? Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui especialmente contar uma história para vocês. Mas primeiro, eu prometo, vai ser uma jornada de muito aprendizado e diversão. Então eu proponho um desafio. Pegue uma folha e uma caneta e anote os pontos mais importantes. No final desse curta, você terá uma grande surpresa. A Terra. A Terra é a nossa casa. E como a nossa casa, nós devemos cuidar muito bem dela. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. Vamos conversar sobre os biomas. Mas vem cá, você sabe o que são biomas? Um bioma é um conjunto da vida vegetal e animal. Eles são determinados por fatores climáticos, que ocupam grandes estações geográficas. Então, biomas são espaços geográficos e apresentam um somatório de ecossistemas, vizinhos e semelhantes. Esses biomas eles podem se dividir em dois grandes grupos: os aquáticos e os terrestres.
Nos biomas aquáticos, nós temos os oceanos e os rios. Nos terrestres, nós temos como exemplo a tundra, a floresta boreal, a floresta temperada, a floresta tropical, os campos e os desertos. Mas nosso objetivo é falar sobre a nossa casa, ou seja, os biomas brasileiros. Nós brasileiros, nós vivemos em ambientes naturais, ou seja, vivemos em 6 biomas diferentes. São eles: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Vem cá, você já ouviu falar sobre algum deles? Não lembra? Vamos lá então. Lembra que eu falei que aqui no nosso país existem 6 grandes biomas? O primeiro deles, talvez seja o mais importante, ele se acha a última bolachinha do pacote. É a Amazônia. É o maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Você sabia que além de ocupar um grande território, a Amazônia destaca-se pelo número de espécies, que equivale à metade de todas as espécies do nosso planeta. Além disso, estima-se que a Amazônia detém 1/3 de toda a madeira tropical do planeta. Ela também é conhecida pela grande quantidade de insetos e pela grande variedade de macacos e aves. Mas por trás de toda essa beleza, nós temos um problema. O desmatamento vem cada vez mais destruindo esse bioma tão importante para nós e para o mundo. Um problema que devemos conversar mais e, principalmente, cuidar mais. O segundo bioma da nossa lista é a Caatinga. A Caatinga é um bioma rico em biodiversidade e que ocupa cerca de 11% do território nacional. É um bioma que predomina a região Nordeste e sua vegetação é bem característica, com plantas suculentas cheias de espinhos, adaptações ao clima seco da região. O próximo bioma é o Cerrado. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul e destaca-se por seu grande endemismo, que é a presença de espécies exclusivas daquela região, e uma perda muito rápida da vegetação. O Cerrado pode ser comparado às savanas, localizadas na África e na Austrália. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos e as cascas bem grossas. Em seguida, nós temos a Mata Atlântica. Ela é formada por várias formações florestais e alguns ecossistemas associados. Sua biodiversidade é impressionante, mesmo após o bioma ter sido amplamente fragmentado. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, mas, infelizmente, é um dos biomas mais devastados do nosso país. Quase chegando no final, nós temos o Pantanal. O Pantanal é o menor bioma brasileiro, mas é também uma das maiores extensões de área úmida do planeta. É uma região ligada entre o Cerrado, o Chaco e a Amazônia. E por último, mas não menos importante, nós temos o Pampa. Esse é o nosso bioma, aqui do Rio Grande do Sul. E ele é caracterizado, principalmente, por ser formado por uma vegetação herbácea e arbustiva. Esse bioma corre o grande risco de desertificação, devido ao mau manejo do solo, por causa da pecuária muito extensiva. Bem, então agora você conhece os biomas do Brasil. É o quão importante eles são para a biodiversidade do nosso país. O que nos faz refletir o quanto devemos cuidar e preservar dos nossos biomas, parando com o desmatamento e as queimadas, diminuindo a intensidade da agropecuária e a mineração, pois esses são os principais fatores que influenciam os biomas, e nós somos os principais causadores deles. Então cuide do lugar onde você vive, porque se você cuidar dele, ele fará o mesmo. Então, qual a diferença aí? Nós temos um mapa onde a gente vai apresentar aí os biomas brasileiros, que vai ser dividido em 6 biomas, e ali nós temos um mapa político das regiões do Brasil, né? Onde há divisão política aí dos estados de acordo com as regiões, certo? Que são 5 regiões. Essas são as diferenças aí entre esses 2 tipos de mapa. Nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, atividades, orientações, leiam tudo direitinho, realize essas atividades com muito capricho e entregue aí às escolas de vocês, certo?
Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.